Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Esta semana nós vamos falar aqui sobre a leitura do mapa astral, né? Na verdade, eu quero falar nessa semana, né, baseando ali na leitura do mapa astral, quero falar sobre uma qualidade de vida que nós podemos observar através de alguns comportamentos que podemos ter ou não, né? E aperfeiçoá-los ou mudá-los, ou adquirir, eliminar. E tudo isso a gente passa a observar mais profundamente quando nós fazemos uma ligação entre o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Quando nós buscamos ter um conhecimento daquilo que equilibra, né, as três partes, daquilo que nós temos que alimentar, que temos que fazer para que estas três partes possam estar em equilíbrio, o que vai acontecer? Vai acontecer que vamos ter vamos estar ali encaixado, né, digamos assim, no movimento do universo. Para quê? Para que a gente possa sentir o movimento, né, e estar ali em harmonia, não brigando, lutando, né, contra ali, porque a gente não sabe como fazer, a hora que fazer, o que tem que fazer, né, e às vezes a gente faz as coisas certas, mas na hora errada, às vezes faz a coisa certa de maneira errada. Então todas essas coisas sutis, assim, mais sutis, são que trazem resultados grandes e duradouros para a nossa vida. E muitas vezes temos resultados que não queremos, né? Resultados diferentes daquilo que queremos por não saber como fazer e ficar fazendo errado ali muito e muito tempo. Então, tudo isso nós podemos corrigir, entrar no eixo, né? Dar uma alinhada e termos uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida onde possamos viver para as experiências, não ficar, né, sempre lutando, sobrevivendo, lutando. Não, ter prazer em viver. E o que nós vamos falar? Por exemplo, aqui eu quero chegar em um local onde nós vamos compreender, principalmente através da maneira de relacionar, que muitos de nós nos relacionamos, né, não temos noção de como começar, de por onde começar, e fazemos as coisas pelo lado errado, ou começamos por onde deveria ser meio, entendeu? Mais ou menos assim. O que nós vamos fazer para equilibrarmos isso aqui? Primeiro nós temos que ter esta noção, né? Esta noção do nosso norte e daquilo que está ao nosso redor. De onde viemos, o que nós somos, né? Aqui está, vamos dizer que aqui somos nós, né? Aqui somos nós em nosso início. Então, quer dizer, aqui nós temos aquilo que é familiar, aquilo que vai sendo, que a gente vai adquirindo habilidade, vai ficando tudo aqui nessa parte, né, que nós vamos acumulando para nós mesmos. Mas o nosso objetivo não é ficar aqui, né? Nós temos o norte para chegar, o meu verdadeiro eu, aquilo que eu vim representar. Então, quer dizer, para seguir este norte também não é direto, né? Não a maneira do movimento não é direto e nem a direita. Aqui nós vamos entender que é a esquerda. Por quê? A base para uma vida assim completa, né? Digamos assim, para um entendimento completo, é nós completarmos essas quatro voltas, né? Então, quando nós vamos observar que isso aqui a gente vai fazendo o tempo inteiro e com várias coisas, né? Por exemplo, quando nós saímos, né, por exemplo, aqui do familiar, quando saímos daquilo que é familiar, nós vamos entrar o quê? Naquilo que já é o aquário, aquilo que já é né, o mundo. Então, saindo desse familiar, aí o que
acontece na maioria das vezes o maior erro, né, que nós cometemos. Porque do familiar nós já saímos para o relacionamento externo, né, com as pessoas, trabalho, amores, namoros, etc, etc. Então, quer dizer, a gente vai para o lado contrário. Quando deveríamos primeiro vir para o relacionamento interno, que é para conhecer a nós mesmos. Por quê? Até porque nós não conhecemos a nós mesmos. Aqui, se a gente for olhar, né, aí nós podemos pensar muitas vezes que somos ou que temos que ser aquilo que as pessoas do externo, né, ou aqui da família, dos relacionamentos aqui, né, da família e tal, sonham ou programam para a gente. Na verdade, as pessoas que expõem assim são para elas, né, delas. Agora, nós nem sabemos, não temos noção, nós temos que compreender. Então, se a gente sai para o lado externo, a gente vai ficar perdido, porque as pessoas vão querer nos colocar no caminho, nos indicar, nos fazer, entendeu? A maneira delas. Agora, quando nós saímos para o relacionamento interno, aí nós vamos conhecer a nós mesmos. E aí está o maior segredo. É complicado. Porque, principalmente quando há muitas crenças, a gente vai assim desfazer uma coisa que já está feita, é complicado. Porque o relacionamento interno é onde nós vamos conhecer quem nós somos. E a melhor maneira para entender as pessoas, para conhecer as pessoas, é através de nós mesmos. Se nós conhecermos a nós mesmos, nós vamos conhecer as pessoas muito assim, sinceramente, profundamente e assim, tranquilo, né? Vamos compreender, né? Não naquela maneira, poxa, mas por que a pessoa é assim? Por que a pessoa faz isso? Né? Você acaba esses questionamentos, porque a gente compreende, né? Se nós conseguimos entender nós mesmos, nós vamos conseguir compreender também as pessoas, né? Pô, por quê? Mas será que, né? Então, aí está a grande diferença. Quando nós saímos para o relacionamento interno, aí nós vamos compreender a nossa responsabilidade, o nosso eu, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que vai, né, dando clarear que é uma missão de vida, porque vai dando prazer, vai dando o prazer, né, pelo descobrimento, por se aprofundar, né, e tal, por melhorar, por entrar no ritmo. Então isso é muito importante. Aí sim, aí nós vamos, né, depois do relacionamento interno, nós compreendemos estas responsabilidades, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos expressar realmente, não aquilo que, como eu disse, né, que do caso, por exemplo, aqui já está viciado, veio para o lado errado, né? Aí está aquilo que o relacionamento, os relacionamentos externos, né, provocaram em nós saber o que é nós, qual que é a nossa responsabilidade, o que nós temos que fazer, o que vai ser bom para nós, né, o que vai nos realizar e tal. Se a gente saiu para cá, 99% de chance de nós chegarmos aqui sem ser nós mesmos. Está compreendendo? Agora, quando saímos para cá, aí, beleza. E qual que é a maior diferença que eu observo em relação à tranquilidade, à paz, né? Tipo assim, ao seguir o caminho assim, sem grandes obstáculos, né? Ou sem muitas surpresas. Por exemplo, porque nós, né, tendo esse relacionamento interno conosco mesmo e nos conhecendo, né, conhecendo aqui, chegamos aqui, entendemos e tal, quando vamos vir para o relacionamento externo, né, com as pessoas, nós já vamos saber o que nós queremos. Então não vai ser dependente, nós não vamos ser dependente das outras pessoas, né, do externo, para, né, ou nos ditar o que tem que fazer, ou para guiar, ou tal. Sim, nós vamos ter os relacionamentos, mas aí nós vamos ter de uma maneira saudável, já entendendo, né, aquilo que é construtivo, aquilo que, né, que está
levando-nos para mais próximo, né? De cada vez mais de cumprirmos nossas responsabilidades, estarmos ali mais próximos de nossa essência, o nosso próprio eu, e apenas isso, não aquela maneira como sai para cá e tem que, né, descobrir, tem que conhecer, que é o que a gente faz desse outro lado, internamente com nós. A gente sai para cá sem conhecer, vai conhecer e tal, e fica maluco, perdido, e quebra a cara e não sei o que, e aí se engana, é enganado, engana também, e tipo assim, aquela confusão. Aí, né, depois tem muita gente que não consegue nem entender, mas aí tem pessoas que depois chegam e falam, poxa, igual eu mesmo, chegou uma hora que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui, ué. Fica tudo repetido, parecendo a mesma coisa. O que a gente tem aqui? O que tá errado? Aí descobrir esse erro aqui que não tem como, né? Os nossos relacionamentos externos serem felizes, de paz, né? De tranquilidade, de sucesso, né? Então, essa é a maneira. Porque aí quando chegarmos aqui, depois disso aqui, aqui nós vamos cada vez mais construindo coisas familiares. Porque vamos descobrindo as nossas responsabilidades, vamos criando, vamos tendo ajuda, né, do externo para realizar, e isso vai se tornando familiar. De repente uma coisa torna familiar, nós já temos aqui mais uma bagagem que está nos elevando, né? Está fazendo-nos subir ao nosso verdadeiro eu, através das nossas responsabilidades que vão nesta sequência, né? Aí, algo novo, relacionamento, adquiriu, construiu, saiu, vamos meditar, ter mais alguma coisa, descobrimos um assumir, né? O assumir um novo servir, uma nova profissão, ou um novo hobby, alguma coisa e tal, e é isso, maravilhoso, me dá prazer. Aí vamos lá e tal. Através daquilo nós vamos ter relacionamentos saudáveis, crescentes, né? Que vão virar ali coisas que essa responsabilidade, aquilo que era um novo servir, vai tomando ali agilidade, sequência, né? Que vira familiar e tá aqui, mais uma coisa, né? Vamos partir para outra. E a vida sempre assim, este é o sentido da vida. Então, eu queria falar sobre isso aqui primeiro, antes da gente já entrar ali no mapa, porque isso aqui é muito importante e eu vou começar falando do mapa exatamente em cima dessas 4 partes aqui que eu considero, né, que eu vou explicar também sobre os 4 elementos e 4 signos também que a gente colocou aqui, que fica bem representado estas áreas que eu estou falando com vocês, que são de nós mesmos, né? Que nós mesmos temos que compreender para que possamos ter sucesso na nossa vida, né? Fazer as coisas e as coisas acontecerem mesmo, né? Não aquela de ficar sempre ali lutando e, né, só para sobreviver. Isso, né, sobrevivência não é vida. A gente está aqui para ter alguma coisa assim, para aprender, para evoluir alguma coisa, não para ficar repetindo, né, errando, acertando. Erros fazem parte do processo, mas muitas vezes, às vezes, erros que são até inconscientes, porque a gente errar por já ter errado uma vez, 2, 3, e ficar sempre acreditando que errou e vai, não, mas agora vai ser diferente. Não vai, né? A não ser que você tenha mudado, né? Tenha compreendido e está diferente. Aí pode ser diferente, sim. Então vamos lá, aqui é a nossa primeira aula de hoje, né? Aí agora já vamos voltar para falar sobre o mapa. Eu vou dividir ali os 4 elementos para explicar como que é muito legal a gente ter essa noção, porque a gente pega tudo isso ali através dos planetas, dos signos, né? E também das casas, que são locais ali que representam assim mais profundamente o nosso dia a dia, né? Tipo assim, quando a gente consegue ali ter acesso às casas astrológicas do nosso mapa, a gente como que a gente trouxesse o nosso mapa assim para bem pertinho da realidade mesmo, né? Então isso aí tudo nos dá uma luz para a gente compreender, né, os momentos que a gente passa, a hora que tem que dar uma segurada,
a hora que tem que dar uma aproveitada também, né? Porque é isso que eu estou dizendo, que às vezes a gente faz as coisas certas na hora errada, e as coisas, às vezes que a gente faz também é, numa proporção grande que seria de tranquilidade, entendeu? Então, todas essas simples, parecendo simples coisas, faz toda a diferença, que torna a nossa vida muito mais fácil e mais tranquila. Um grande abraço, já voltamos! Muito bom, estamos de volta. Rapidão, hein? Agora, para falar do mapa astral de nascimento, né? Então, primeiramente, o que é necessário para a gente ter um mapa astral de nascimento? O local, a data e a hora do seu nascimento, do nosso nascimento. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o nascimento, porque eu, pelo menos, tenho ali aquela base cristã, né, de conhecimento, desde da infância, juventude, tudo, vida adulta, né, se aperfeiçoamos bastante, entendemos, sim, a nível de buscar coisas mais profundas, né, e neste objetivo que a gente está chegando aqui, onde a gente está hoje. Então, pra gente, eu creio que para as pessoas, né, que tem mais essa cultura assim, cristã, católica, o espírita já se abre mais um pouco, né, já se abre até bem. Para isso que eu vou falar, né, que no caso é antes do nascer, porque a gente sempre vê ali, né, tipo assim, fala sobre o passado, mas de profetas e tal, de exemplos e tal. Sobre a gente mesmo, o que a gente era antes de nascer, eu não me lembro de ter clareza em algum tipo de explicação assim, em relação ao meu conhecimento de hoje, né? Então, a gente não tem ali essa noção, né, muito do que, porque o que importa é a vida agora e o que vai vir depois, né, sempre assim. E agora do que vai vir depois a gente sempre vê, né, profecias e tal, mas também é muito assim ilusório, né, muito superficial em relação àquilo também que é o futuro, né, que podemos ser, que podemos ter após a nossa vida aqui na face da Terra. Mas, para mim sempre foi um grande mistério, assim, uma coisa mais de buscar mesmo, porque por próximo a mim, né, durante os 30 anos de idade, e na nossa época não tinha, igual na minha época mesmo, por exemplo, até os 30 anos de idade, não tinha, estava começando a internet, né? Começando a internet nos meus 30 anos de idade, pouco antes dos 30, começando ali, que era até aquela época que a gente não conseguia, para poder comprar. Eu até me lembro que o primeiro computador que eu comprei era um absurdo, que tive que pagar em 12 vezes, né? Um ano pagou 10 vezes, não sei, ali, um absurdo pagando por mês o computador, que pouco tempo depois, passou 2 anos, 3 anos, já era praticamente uma carcaça, né? Porque a evolução tinha sido tão grande. Então, quer dizer, essa parte, né, esse acelerar aí da evolução mesmo, para mim, eu comecei a observar mesmo, foi depois dos 30 anos de idade. Mas, né, até porque a minha própria vida, ela começou a se abrir muito para mim mesmo, e ficar muito claro, né, ficar bastante claro tudo aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente buscava e não encontrava, né, tudo muito interessante, muito maravilhoso. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, que eu acho assim mais profundo, que foi aquele que, principalmente em relação a tudo, né, ao agora, o antes e o depois, mas para falar aqui sobre o antes do nascimento,
é sobre o conhecimento alquímico, que nós, como espírito, né, isso aí a maioria dos espíritas, quem conhece um pouco de espiritismo também, já tem uma noção que antes de nós, né, antes da mãe ter ali a criança no seu ventre, antes do pai, né, antes de acontecer o ato sexual que vai gerar a vida daquela criança, né, que aquele espírito vai, no caso, por exemplo, eu, né, meu pai e minha mãe, antes de 3 meses antes deles se conhecerem ali no sentido bíblico, né? Eu acho muito legal essa interpretação aí que a gente teve que usar bastante tempo. Se conhecerem no sentido bíblico, né? Então, 3 meses antes, preste bem atenção, 3 meses antes, o espírito já está ali por perto da mãe, né? Já está ali, na verdade, o espírito, ele entra na matriz da mãe, né? Que é um órgão invisível também, exclusivo da mulher, né? E inclusive esse, né, por exemplo, e fica 3 meses, né? Ali ele já está na mãe, né? 3 meses antes da relação, né? Engraçado, e aí, por exemplo, aí muitas pessoas, né, que, por exemplo, contavam das dúvidas que eu via muito, né, quando a gente estava em cursos e tal, estudando sobre isso, de pessoas que aí perguntavam, poxa, mas não tem lógica, aí quando acontece uma pessoa que nasce ali vindo de um estupro, né, ou indesejado e tal, essas coisas assim, aquela, né, igual, só que quando a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos, nós vamos entendendo o que é que realmente acontece, né? E ver que tudo tem a lógica. Então, até por isso mesmo que eu passo para vocês, né, igual eu sempre digo, que é aquilo que a gente recebe, né, estuda, verifica, principalmente por serem coisas novas, e experiencia também, né? Aquilo que é de praticar, a gente pratica para observar, para ver ali o resultado e, né, e maravilhoso, sendo satisfatório, é uma maneira de agradar a muitas outras pessoas, né, e fazerem com que também vocês possam se despertar para terem também estes resultados. Então, pela alquimia, né, o nosso nascimento, né, a chegada já dura 1 ano, né? A parte do nascimento, 3 meses, depois mais 9 meses ali, mais já fisicamente junto com a mãe, né? E todo o ambiente, né? Principalmente a parte psicológica da mãe, né? Tudo aquilo que, né? O momento ali é importante, porque a criança, ela vai tendo ali, né? Vai absorvendo tudo aquilo que muitas vezes, né, a mãe, às vezes tem coisas que nem mesmo a mãe sabe e a criança já está absorvendo, porque vem ali até da avó também, né, e tal, que a gente tem eu fiz uma vez uma constelação familiar que aí a gente vê que a mãe, né, quando a gente nasce, a avó, já tem lá, né, como que é? A avó a mãe da gente, né, já tem a gente lá, né? Quer dizer, tem uma parte lá, é muito interessante. Eu não estou me lembrando assim claramente agora, mas uma hora porque eu também não estudei para falar sobre isso aqui, né? Nem reli, nem recordei. Então, mas é mais ou menos isso, tipo assim, que é uma ligação desde a avó, né? Antes da gente nascer, porque a mãe, né, da nossa mãe já tem lá um contato muito interessante. Depois a gente fala sobre isso aí também, assim, claramente.
Então, quer dizer, depois deste, né, porque antes do nascimento, aí, o que que é antes do nascimento? Antes do nascimento eu falei essa parte aqui, né, do espírito e tal, mas de onde vem? Aí a gente vai ter que falar também, né, em outras oportunidades, tal, para poder explicar melhor. Como que é a entrada do espírito, como que chega, né, como que é, porque há um contrato de alma também, né? Inclusive, por exemplo, o mapa astral do que nós vamos começar a falar aqui agora, tem relação, né, com isto, com este, como que uma bússola, uma orientação, né, por onde ter sucesso na vida, por onde estar no propósito, né, estar fazendo aquilo que tem que fazer para que a vida se torne leve, né, com realizações, etc, etc. Então, antes, mas o que vem antes? Antes vem os nossos pais, os nossos avós, tataravós, né, bisavós, tataravós, e tudo isso carrega uma história, vem ali um DNA, tem um DNA que é uma história muito grande, né, de ancestrais. Inclusive estamos aqui, né, e por exemplo, já temos também os nossos sucessores, né, que já estão ali também, né, que tem ali também dos nossos DNA, dos nossos também ancestrais. Então, quer dizer, há um momento em que nós sentimos um desejo tão grande por cura, por conhecimento, não só assim do ego, né, coisa egóica e tal, não assim muito particular, não, mas uma coisa grande mesmo, que nós buscamos a compreender o que é, qual que é o propósito, qual que é o sentido da vida, o que é que nós podemos fazer de melhor, né, para agradar a Deus, para agradar o Criador, para manter, para evoluir o nosso planeta, né, os nossos irmãos semelhantes, que muitos andam perdidos, né, sem direção e tal. E o que nós podemos fazer? Então, tipo assim, cada qual de nós podemos fazer alguma coisa, né? E tem, igual eu às vezes digo, que não precisamos fazer coisas grandes, extraordinárias, não, porque existe uma percepção assim de diferença que, se nós formos analisar, colocar assim igualdade, nós vai haver muita injustiça, porque de repente o que é uma missão, né, para uma pessoa ali, que é uma missão de vida, que ela tem, né, um sonho, um propósito e tal, pode ser um detalhe para outra, né? Mas a pessoa precisa daquela experiência para evoluir, para crescer, para entender, né? E para conquistar não só o mundo, mas a sua alma em grandeza, né? Então, existe muitas coisas, né, antes do nascimento. E se a gente não buscar ali compreender pelo menos aquilo que é mais profundo, o que tem a ver com a gente, o que ataca a gente, o que influencia a gente, né, a vida da gente, se a gente não procurar entender, nós vamos ficar perdidos, né, sempre rodando do mesmo jeito, né, achando que estamos fazendo as coisas erradas, que estamos... Ah, não, agora tem que fazer de outro jeito, tal. Não, não, temos que compreender, né? Tudo aquilo que formos fazer, principalmente em relação à mudança, a crescimento, a coisas assim, enraizadas, né? Coisas grandes, nós temos que fazer exatamente, né, assim, com tranquilidade, porque é quando a gente coloca força nesse tipo de propósito, a gente tem que honrar, porque de repente quando nós nós não podemos, né, de maneira nenhuma achar, não, tal, não, desanimar, né? No caso assim, nós temos que prosseguir e
ter o nosso resultado, né? Aquilo que nós queremos. Então, aí, por exemplo, o que é o mapa astral de nascimento? O mapa astral de nascimento, como eu disse, vai precisar desses dados, né? Que é a cidade, o local e a hora que você nasceu, para fazer esses cálculos, porque ali se calcula, vai se saber, né, a posição em que os planetas estavam na hora que você nasceu. Então, tudo aquilo ali passa a ser um sinal, né? Só que é importante considerar que todas as influências, né, que fazem os astros na nossa vida, as tendências que tem, né, que os astros têm a fazer para a nossa vida, elas seguem a dinâmica do livre-arbítrio, né? É por isso que é muito interessante, porque ao tomar conhecimento, nós podemos evoluir, crescer, porque são passíveis de evolução, né? De acordo com a nossa experiência de vida. Como também temos que frisar, ou, né, temos que falar que também é passível de involução, dependendo das experiências da vida. Então, ter o conhecimento disso é legal, porque nos dá, né, uma clareza, uma bússola, eu considero como uma bússola. Tanto é interessante que eu, né, para ler mesmo, de fazer um curso para mim compreender e tal, e ainda estudo, estou sempre estudando, porque é uma coisa muito profunda, é muito legal. E o que é interessante? Nós já vamos encerrar aqui, para não prolongar muito, amanhã a gente fala mais também sobre o mapa. Mas o que a gente vai analisar ali? A localização, né, dos planetas, os signos, né, onde vão estar ali os planetas, e também as casas astrológicas. Essa aí entra na hora, né? Por isso que quando não tem a hora do nascimento, não consegue ter ali uma precisão, porque é muito importante. Essa parte é a parte mais próxima da gente, né? Tipo assim, por quê? Porque os astros, né? O Sol, a Lua, Marte, Netuno, os planetas, eles são a energia, né? Cada um qual com o seu propósito. Mas aí o que vem depois? Vem os signos. Qual signo que o planeta está, né? Dependendo da casa astrológica dele. Qual é o signo que é o local original onde aquele astro fica? Então, quer dizer, são bastante informações, muitas informações que geram, né, uma coisa muito grande, e aquilo se afinula, né? Acho que é isso mesmo, né? Como que se passa num funil. Aí o que por exemplo, aqui, chegando, né, assim, nesse funil, aí o que eu pego, que a gente pega ali no funil, lá no tudo, o primeiro, a polaridade, ativo ou reativo, né? Ou yang ou yin. Então, quer dizer, a polaridade é o ativo ou reativo, masculino, feminino, positivo ou negativo, yang, yin, tipo assim, o máximo da divisão, né? Chegou ali. E nós temos as qualidades, que é a segunda ali no caso, né? Da última, começando pela última, ela é a segunda, que a qualidade, nós temos a qualidade, a cardinal, fixa e imutável, que isso aí é aquela da roda, né? Que, por exemplo, começa, tem o meio e o fim, a transformação, né? Para começar de novo. Então, mais ou menos isso aí. E os 4 elementos, né? Que a gente chega num filtro assim, que eu acho que dá pra gente entender melhor e começar a associar em relação a isso aí. Então eu vou falar sobre isso amanhã e vou contar também, né, algumas experiências, porque aqui, quando a gente já vai falar aqui, eu vou
porque igual eu estava falando, né, sobre os astros é a fonte da energia, a potência da energia, aí os signos, né, os signos são as roupas, né, a maneira como a energia manifesta, né, na nossa vida, é, social, individual, etc. E as casas, elas são importantes porque elas mostram assim campos, situações onde estas energias que vão chegar através dos signos pelos astros até nós. Então, quer dizer, e as posições ali é que vai fazer a diferença de cada um, né? Para cada pessoa. Então, é muito importante, e aí nós vamos falar sobre isso, porque principalmente do signo, né? Igual, por exemplo, tem uma crença do signo, né? Da pessoa, eu sou gêmeos, né? Eu sou gêmeos. Não, todos nós temos os 12 arquétipos, né? Os 12 signos, todos nós temos eles. E para que a gente possa, né, ser uma pessoa mais equilibrada, nós temos que exercitar, né, principalmente aqueles que são menos, estão ali na reserva, né, para que a gente possa nos tornar uma pessoa mais completa, né, uma pessoa mais equilibrada para enfrentar a vida. Não é enfrentar a vida, é para viver a vida, né? Enfrentar a vida é quando está desequilibrado. Aí a gente toma, né, como assim, porque as palavras são, quando a gente começa a dar sentido às palavras, observação às palavras, elas fazem muito sentido, né? A maneira como a gente emprega as palavras, qual palavra, de qual horário, de qual frase, é muito interessante. Então aí amanhã a gente continua, e vida e paz para todos.